Tifoseria bianconera, muito bem, tornati ao Finestra Bianconera. Nesta segunda-feira, até rimou, eu falo em nome do fã-clube oficial do Juventus em São Paulo, mas que vale para todo o Brasil. Como assim? Se você mora no Rio Grande do Sul, por exemplo, pode ser sócio sim, né? Como nós temos sócios do Sul que até foram para a Itália assistir o jogo da Juventus e conseguiram comprar produtos com desconto. Ah, Mário, mas eu não vou viajar. Não tem problema. Aqui você também tem descontos nas compras pelo site, né, nas compras online em produtos oficiais. E se você vir a São Paulo a negócios ou a turismo, terá descontos em alguns restaurantes. Bom, restaurantes italianos. Né? Temos aí que renovar uma parceria com a 14 de julho, que é do meu amigo Alexandre Fanciulli, o maior rodízio de massas do Brasil. Ragazzi, de 0 a 10, de 0 a 10, nota do mercado, nota para Rivabene, para Cherubini. Eu acho que a maioria vai dar de 8 para 9, ou de 7 para 9. Né? Duvido alguém dar 6 para baixo nesse mercado, eu duvido. Estou surpreso, não com algumas contratações, mas com a agilidade da diretoria, porque aqui eu me lembre, eu nunca vi, repito, um mercado no inverno, um mercado invernale, assim, tão agitado, com tantas saídas pontuais e chegadas mais pontuais ainda. Já vou falar do Zaccaria, no último vídeo foi uma irreverência, foi uma brincadeira, né? Mas ali tinha alguns lances do Zaccaria, e essa diretoria trabalhou cirúrgica. Ela trouxe o Zaccaria, trouxe o Vlahovic, trouxe o Gatti, jovem. Eu não sei se o Gatti, a gente vê muito jornalistas ali na velha bota comentando que o Gatti será uma peça numa futura negociação com o Bremer, zagueiro do Torino, excelente zagueiro do Torino, mas eu não sei não sei se isso vai rolar. Talvez o Gatti fique com nós mesmo, mas é um grande jogador, aliás, um jogador promissor. E aí a gente junta com o De Winter, com o Soler, com esse Aké, que entrou na última partida, que me lembra muito o Douglas Costas. Ou seja, Alegre, vamos dar um pouco de oportunidade para essa molecada, agora que o time está mais recheado na sua primeira esquadra. Aliás, agora sim, torcedor, poderemos cornetar o Massimiliano Alegre se ele for mal, porque agora é outro time, ragazzi. Acabou aquela história, o meio de campo é o mesmo há 3 anos, Ramsey, Rabiot, Bittencourt. Rabiot continua, mas vocês entenderam, agora a pegada é outra. Agora o Locatelli vai poder finalmente jogar sem aquele peso de ser ele o cara do meio de campo. O McKennie está voltando a ser, e está evoluindo nas mãos do Alegre, aquele McKennie do início do Pirlo. E o Zaccaria é uma baita contratação. Muita gente me perguntou porque ele joga na seleção da Suíça e nem tanto chama atenção. Mas o Zaccaria, ele é polivalente, porque ele joga no meio, mas ele também joga na zaga de central. Eu vou dar um exemplo. Ano passado na Champions, ele numa partida contra a China de Milão, ele simplesmente na zaga central anulou um certo Lukaku. Procurem aí o vídeo dessa partida que vocês vão achar os melhores momentos. E o Zaccaria anulou, aliás é Zaccaria que se pronuncia. Então ele também, se precisar jogar na defesa, vai jogar na defesa. E se tiver que ser Tercino não, Alegre, por favor, deixa o Zaccaria no meio e só usa na defesa se for necessário uma emergência, como o Danilo, que vem fazendo bem essa função, o brasileiro Danilo. Então, voltando a falar, é um outro meio de campo, acabou a desculpa. Lógico, torcedor, calma, não vai criticar o Alegre já contra o Verona. Vamos esperar passar aí uns 12, 13 jogos, uns 2, 3 meses, e aí sim, se o time não tiver nada de evolução, nem na tática, nem na maneira de se comportar em campo, aí sim comecem a criticar, porque agora material humano o Mister tem. Mas ragazzi, eu mereço um like no vídeo, eu mereço um like, e porque eu vou falar agora da dirigência, eu vou falar do Rivabene. E por que eu mereço um like?
deixa eu mostrar aqui para vocês sobre o que eu comentei do Arrivabene. Vamos ver aqui, vocês estão vendo o Mário aqui? Ou seja, para secar a mesma torneira, ao contrário. E eu vou falar uma coisa para vocês, com um pouco de conhecimento, um pouquinho só, porque eu tenho de Juventus, de anos, o Arrivabene me lembra antigos personagens da Juventus, né? Um que me lembra algum aí do passado. Então, mamma mia, me lembra alguém do passado. Seria o Moji? Seria o velho Agnelli? Não sei. E por que eu mereço também um like? Porque no Finestra você fica sabendo em primeira mão. A gente fala quando tem alguma coisa acontecendo no bastidor. Quando não tem, a gente não vai falar. Mas quando tem, a gente fala, né? O Zaccaria foi comentado aí algumas vezes. E eu pontuei também. Mereço ou não mereço o like? Vamos lá. Roda, roda. E aí temos, essa semana pode ser uma semana histórica, onde a gente vai se livrar do Ramsey. Com essas saídas, quem pode pintar na Juventus? Existe a possibilidade do Zaccaria? Existe, e o procurador do Zacarias está atento aí. Zacarias, sem um S, tá? Não é o Zacarias dos Trapalhões, é o Zaccaria. O procurador dele sabe disso. O Zaccaria, para mim, vai ser jogador do Juventus. Se não for agora, deve ser em agosto. Por quê? Porque devem ter mais de uma saída no meio de campo. Evidentemente que se o Bentancur não saísse, nesse momento o Zaccaria não viria. Agora, procurador dele, Borussia, Juventus, já estavam muito bem adiantados, e aí entra uma figura carismática, o Fábio Paratici, que até foi ironia dos tifosi ontem na Itália, os meus amigos na rede social ali na Itália, dizendo que Paratici é uno di noi, porque levou o Benta, e levou o Benta, que eu digo Bentancur, né, e levou o Kulusevski. E o Paratici, eu não vou aqui criticar tanto, porque ele trouxe o Chiesa, scusate, e trouxe o De Ligt. O De Ligt era o zagueiro que estava ali brigando, aliás, a Juventus brigando junto com o Barcelona, no momento antes da pandemia. Ou seja, o Barcelona com muita grana, e ele conseguiu essa queda de braço trazer o De Ligt pra gente. E o Chiesa, muito contestado na negociação, nos números, foi o melhor jogador da Juventus, inclusive foi melhor que o Ronaldo na Liga dos Campeões, que a gente acabou perdendo para o Porto. Então, eu faço uma pergunta para aqueles que falam de mentalidade europeia, que a Juventus tem que ter uma mentalidade europeia, como os times da Premier, como o Real Madrid, como não sei quem. Como é mai um time da Premier, como o Tottenham, que tem grana, me contrata o Paratici para diretor? Como é mai? Sendo que o Paratici estava aqui meio que tapando o buraco do Marotta. E aí? Eu gosto de confrontar. Ou porque os caras têm dinheiro, vocês acham que não vão rasgar a Libra? Não. E outra coisa, mas o Conte está lá, o Conte pediu. Não. O Conte pode pedir, né, como qualquer time da Premier, que o treinador tem poder de fazer o mercado, jogador. Eu nunca vi na história um treinador, no caso aí o Conte, pedir para o Tottenham, me contrata tal diretor. Isso não existe, tá? Então alguma coisa o Tottenham viu no Cherubini, no Paratici. E o que ele viu? Ele viu a contratação do De Ligt e do Chiesa, e o próprio inglês sentiu na pele o europeu, né? E o Chiesa fez pela Azurra. Desculpa, acabei engasgando. Mas aqui não é para passar pano pro Paratici, não. Ele cometeu muitos erros, tá? Mas quando acerta, eu não gosto de injustiça. E a prova não é o Mário, foi pro Tottenham, né? Então, a mentalidade europeia que a gente fala, um time de fora trouxe um diretor que a gente tinha aqui para tapar buraco, essa que é a verdade. Voltando ao mercado, né? Então nós tivemos aí a saída gloriosa do Bentancur e do Kulusevski, a saída que mais está lá praticamente feita é a do Ramsey, porque o Ramsey, o problema dele ficar aqui até o meio do ano seria o quê? Seria ganhar nas nossas costas, porque ele tá faz tempo que eu falei isso, ele está fora dos planos do Alegre, e ele sabe disso.
Num determinado momento o jogador tem que ter um pouco de caráter e vergonha na cara, porque não é só pela grana, não é, futebol hoje é profissional, não é só por amor à camisa, mas também não pode ser só pela grana, ou seja, o cara tá jovem, tem a seleção dele lá, ele tem que estar atuando, ele tem que jogar, ele tem que mostrar serviço. Não pode se acomodar, ficar lá no banco só para receber o seu salário, não. Então um pouco de vergonha da cara e honrar aquilo que ele escolheu ser jogador. Eu quero jogar, então eu vou também facilitar a minha ida para o Rangers ou para qualquer outro clube. Então um pouco de vergonha na cara do Ramsey, que foi realmente uma das piores bobagens, né, feitas nos últimos mercados da Juventus. E aí me parece que existe o acordo com o Rangers, né? Quando estou gravando esse vídeo está acontecendo, está rolando, está saindo. Eu acho que é para glorificar a saída do Ramsey de maneira oficial. A chegada do Zacarias já falei, só que eu falei que ele pode jogar na zaga. Atenção, o Zacarias ele tem duas grandes características. Ele é muito veloz, ele é um motorzinho, né? Ele sai disparado para o ataque, ele é rápido demais. Isso vai ajudar muito a vida do McKennie, que está evoluindo, e o próprio Locatelli. E a principal característica do Zacarias é a verticalização. Esse rapaz verticaliza muito o jogo, coisa que faltava muito na Juventus, né? Que ironicamente, a última vez que eu vi um cara fazer muito isso foi o Ramsey. O Ramsey fez duas partidas boas na Juventus, duas. A sua estreia contra o Verona, onde eu estava lá no estádio, graças ao fã-clube inclusive, ele fez um gol, saiu de campo aplaudido. E na estreia do Pirlo contra a Sampdoria, que a gente ganhou de 3-0, o Ramsey fez um partidaço e verticalizou muito. Depois daquilo, não vi mais nenhum jogador verticalizar, nem antes daquilo, na verdade. E aí, vale para você que não conhece o Zacarias saber dessa informação. Além da velocidade, além de ter a função de poder jogar na zaga central, o Zacarias verticaliza e verticaliza muito o jogo. Ou seja, não há pior excusa, Max Allegri. Eu queria finalizar o vídeo, né? Falei do Arrivabene, mostrando lá no vídeo que me lembrava alguém do passado. Arrivabene que tem carta branca para fazer o mercado. Quem faz o mercado é o Cherubini, atenção, todas as honras desse mercado ao Cherubini. Mas o Arrivabene, se ele quiser fazer, ele pode. A função dele é outra, é o financeiro, mas ele pode atuar. É um cara que não vai contratar, né? Um jogador, por exemplo, o Vlahovic é um jogador caro, mas é o Vlahovic, ok? Essa é a diferença, gastar com inteligência. Juventus que antecipou aí o mercado e o caixa de junho, vamos colocar dessa forma. Então, para quem acha que o time está falido, não, nada disso. Né? E boa parte desse dinheiro do Vlahovic já recuperou com essas saídas. O Juventus está muito bem na parte financeira e vai melhorar, porque eu tenho muita fé, se Deus quiser, que nesse segundo semestre os estádios estarão lotados. Isso faz muita, mas muita diferença, porque o europeu lota estádio o ano inteiro, né? Lógico que tem uma outra exceção, mas ali é diferente o pensamento, a cultura. Ragazzi, ficou aqui para falar, para terminar o nosso vídeo, concluindo o mercado, que para mim é nota 8. Eu vou dar um 8 para o mercado. Eu não gosto de dar nota, mas como o torcedor gosta de dar essa opinião, então para não dizer que o Mário ficou em cima do muro, não, a gente não fica em cima do muro, a gente elogia, critica e analisa da melhor maneira possível para você, torcedor. E olha só, tifoso, deixei por último para falar do Matias de Ligt, porque eu tenho aqui não é bem uma informação, mas é como se fosse uma informação. Eu tô tossindo porque eu vibrei tanto com esse mercado, né? Que eu ficava gritando na janela, chupa Inter, chupa Inter. E os caras falaram, esse passo, não tem nenhum interista aqui. Bom, Matias de Ligt, eu na quinta-feira fiquei sabendo, através de um conhecido meu, que teria ouvido do Raiola, por isso que eu tomei muito cuidado no que eu vou falar aqui, teria ouvido do Raiola que ele estaria já negociado por 90 milhões e deve ir para o Chelsea. Só que ele falou que isso aí ia ser agora em janeiro. E a janela está fechando aí. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a janela está fechando. Muito bem. Aí ontem, domingo, conversando com meu amigo,
perguntei para ele, escuta, é aquela história do teu parceiro aí, do Delite, que o Raiola teria comentado, né, enquanto ele caminhava pela rua, ele tava, diz ele que esse colega dele falou que o Raiola estava com pressa, ele estava andando, estava caminhando, pegou o celular e falou, acabei de vender o Delite. Diz ele que ele interpretou de uma outra forma, que foi uma ironia do Raiola. Dizer que eu acabei de vender o Delite, que o Raiola brincou, né? Como quem diz, você quer saber? Tá, vendi o Delite, acabei de vender 90 milhões. Pronto, e desligou o telefone. Aí, mas a questão não é essa, vem comigo agora, hein? Aí eu estava pensando isso hoje. Tá, pode ter sido uma ironia do Raiola, porque a informação, como eu digo, isso é uma coisa por tabela, tá? Eu não conheço a pessoa, converso muito pouco com esse cidadão, só uma vez eu conversei pelo chat. O que acontece? Eu participei, aliás, ano passado eu queria fazer um agradecimento de alguns amigos meus que me incentivaram a fazer o canal ali na Itália, e participei aí durante as entrevistas do fã clube. Naquele período eu fiz aí uns 2, 3 chats ao vivo com eles, até 11 da noite, aqui 11 da noite, lá era 3 da manhã, os caras bebendo e falando comigo. Então, um grande abraço a esses youtubers, um deles é inscrito no meu canal. E o que acontece? Eu ali escrevi, fiz uma pergunta, então a conversa, eu nem conheço o cara, conversei ali de alegre, né? Eu fiquei pensando hoje, não tem aquele ditado, não tem aquela história que fala assim, às vezes as grandes verdades você fala nas brincadeiras, ou nas brincadeiras que você fala as grandes verdades. Acho que é isso, né? Mais ou menos isso o ditado. Nas brincadeiras, no fundo tem aquele fundo de verdade. Não tem isso? Então, será que o Raiola, porque o Raiola falou isso mesmo, tá? O Raiola falou isso, estou trazendo em primeira mão para vocês, bastidor dos bastidores, na quinta-feira à noite, horário aqui do Brasil, que ele tinha vendido o Delite, só faltava assinar, estava 99% feito o negócio por 90 milhões. Mas aí questiona-se se ele falou isso ironicamente. E aí eu faço uma pergunta em cima disso. Vou deixar o vídeo para vocês pensar. Será que essa ironia do Raiola tem um fundo de verdade? Ou seja, pensando na janela de agosto, de verão, será? Será que já está bem encaminhada a saída do Delite? Porque a gente contratou o Gatti, que joga naquela posição. É isso, ragazzi. Não sei se o Delite vai ficar ou vai sair. Se ele quiser ficar e bater o pé, o Raiola não pode pôr uma arma na cabeça dele e obrigar ele a sair. Ele fica, mas eu acho difícil. Rapidinho, Nandes nesse momento parece que não vem, mas para mim no meio do ano vem, porque o Rabiot deve sair. Então Nandes deverá sim jogar na Juventus no meio do ano. E atenção, porque eu vou deixar vocês com mais um pouco de fantasia. Fantasia no sentido figurado. Tenho a informação de que um jogador articulador, não volante, articulador de meio de campo, está negociando com a Juventus para o meio do ano. O que me leva a crer que devemos ter aí umas 2 saídas no meio do ano, ou 3, vamos colocar se o Delite sair, aí deveremos ter talvez Rabiot e Alexandro. E aí, saindo o Rabiot, um jogador armador, o famoso maestro, já está conversando com a Juventus. Quando eu falo jogador, é o seu procurador, evidentemente. Não sei quem é ainda, vou tentar descobrir ali na moita, mas me foi dito isso. A Juventus já negocia com um cara para daqui 6 meses. Maravilha, eu não duvido, porque o Arriva Bene, sem trocadilho, chegou bem. Ci vediamo ragazzi, sempre Forza Juve, fino alla fine, entusiasmo ao máximo, quase 20 minutos de vídeo, mas foi para pontuar o mercado e principalmente para dizer: Interista,
começa a tremer, começa a sentir aí, porque se piscar um pouquinho, não sei não, hein? Iscrizione al canale, eu mereço. Aqui você fica sabendo antes das notícias. Sempre forza Juve, fino alla fine. Arriva bene, arriva bene.